E fix parece um feitiço que seja de alguma obra de fantasia, mas na verdade significa o índice de fundos imobiliários e é um benchmark, ou seja, um índice de referência importante para o mercado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mas primeiro de tudo, que criatura é um fundo imobiliário? Bom, os fundos imobiliários, ou fundos de investimento imobiliário, chamados também de FIIs, são fundos de investimento que têm como objetivo ou origem final de investimento imóveis, como shoppings, lajes corporativas, prédios comerciais, centros logísticos e outros papéis do mercado financeiro, sempre atrelados ao mercado imobiliário, como LCI, CRI, letras hipotecárias, que são títulos de crédito que têm lastro ou origem, uma palavra menos francesa, nos financiamentos imobiliários. Esses fundos são uma combinação de recursos de vários investidores para aplicação no mercado imobiliário. Ou seja, o investidor compra cotas do fundo e a administração desse fundo é responsável por comprar, vender ou manter os investimentos a fim de dar um resultado positivo para seus cotistas. Dois pontos importantes de se levantar. O primeiro é que quem compra a cota de um fundo de investimento, seja ele qual for, se torna um cotista. E o segundo é que mesmo o investidor com pouco recurso consegue comprar cotas de um fundo, porque essas cotas são equivalentes a uma pequena fração do patrimônio total do fundo. Então, com R$10 você pode se transformar um dono de uma parte de um dos maiores shopping centers do Brasil, prédios de agências bancárias e imóveis corporativos com inquilinos como XP, Microsoft, Adobe, galpões logísticos alugados para lojas americanas e muitos outros imóveis grandiosos. Mas, antes de se aprofundar no assunto, lembre-se que os fundos de investimento imobiliário são produtos de renda variável, devido à sua variação de preços dos ativos que são negociados esses em bolsa de valores. Você pode ter tanto lucros extraordinários, mas também pode ter prejuízos. Dependendo do tipo dos ativos que compõem o fundo imobiliário, ele pode ser classificado como um fundo de papel, que são os fundos que possuem ativos financeiros ligados ao mercado imobiliário, como falei antes, LCI, CRI, letra hipotecária e outros. Os fundos de tijolo, que possuem imóveis como ativos físicos, sejam eles em construção ou finalizados, imóveis esses como hospitais, prédios comerciais, shopping, galpão e outros. E esses fundos vão rentabilizar basicamente com o aluguel dessas propriedades. Os fundos e outros fundos, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários, e os fundos híbridos, que vão possuir ativos de tijolo e de papel, ou seja, imóveis e papéis no mercado financeiro. Algumas informações mais específicas que você deve avaliar. Bom, primeiro a gente tem os custos que você tem que arcar como investidor de fundo imobiliário. A taxa de administração, emolumentos que são pagos para B3 e a taxa de custódia. O fundo imobiliário em si deve distribuir 95% do seu caixa, o aluguel pago pelos inquilinos ou os juros pagos pelos produtos financeiros, para os seus cotistas. A pessoa física pode ter isenção se o cotista tem menos de 10% do fundo imobiliário, se o FII tem no mínimo 50 cotistas e ele é negociado na bolsa ou balcão organizado. Na prática, isso contempla todos os fundos negociados em bolsa. Porém, se a gente tiver um lucro quando vender a cota, a gente vai ser tributado nesse ganho de capital com uma alíquota de 20%. O ganho de capital acontece quando você compra uma cota, por exemplo, por R$10 e vende por 15. Nesse exemplo aqui, você teve um ganho de capital de R$5. Sobre esses R$5, você vai pagar 20% a título de imposto de renda. Bom, até aqui você aprendeu ou revisou bastante coisa sobre os fundos imobiliários, não é mesmo? Então, aproveita, senta o dedo no like, mas, cara, faz agora, tenho certeza que depois você vai se esquecer. E aí, deu like? Então, bora dar um exemplo prático de um fundo imobiliário. A gente tem o TBOF11, TBOF11, TB Office. Esse aqui é um tipo de fundo de tijolo. É um fundo que é proprietário de 100% do Tower Bridge Corporate, um imóvel com escritórios comerciais e pode adquirir também outros imóveis comerciais no longo prazo. O valor patrimonial desse fundo é em torno de 1 bilhão, pasmem, 1 bilhão 170 milhões de reais, e o valor de mercado dele é 1 bilhão e 10 mil reais, ok? Hoje o fundo tem 10 milhões de cotas. Lembrando que o valor de mercado é o total que você precisaria para comprar todas as cotas. A taxa de administração desse fundo é de 0,215%, ou seja, 0,21% ao ano sobre o patrimônio líquido. Bom, a gente deu um geralzão sobre o fundo imobiliário. E agora é hora de a gente falar sobre o benchmark, ou o índice de mercado. Resumidamente, o benchmark é um índice que serve como base de comparação para avaliar o desempenho relativo de um ativo financeiro de uma carteira de investimentos. Um exemplo muito conhecido é com o índice Ibovespa, que é conhecido também como Ibovespa. Uma carteira teórica de ações que mostra a evolução e a oscilação dos preços dos ativos que compõem essa carteira. Você já deve ter ouvido falar que a bolsa caiu, a bolsa subiu, correto? Quando você escuta isso, a gente está falando, na verdade,
do índice que serve de referência para o mercado, e não sobre as ações da B3, que são as ações da Bolsa negociada na Bolsa de Valores, beleza? Bom, para os fundos de investimento imobiliário, a gente tem o IFIX, que não é mágica, é o índice de fundos de investimento imobiliário. É uma carteira teórica dos principais fundos imobiliários da Bolsa de Valores do Brasil. Para que o IFIX seja calculado, existem alguns critérios, alguns parâmetros de referência que façam sentido para a realidade econômica desse mercado, correto? Bom, assim existem os critérios de inclusão e também de ponderação do IFIX que foram desenvolvidos pela B3. A metodologia dos critérios de inclusão estabelecido pela B3 é o seguinte: primeiro, o FII deve estar presente e ser negociado em 95% dos pregões na vigência das últimas 3 carteiras anteriores ao IFIX. O preço da cota unitária, ou seja, o valor de uma cota, não pode ser menor do que R$1, então é o que a gente chama ali de penny stocks ou penny fees. Penny vem de centavos em inglês. O fundo deve ter classificado entre os ativos elegíveis durante as últimas 3 carteiras, que representam 95% do índice de negociabilidade, ou seja, 95% dos pregões ele tem que estar lá negociado. E já os critérios de ponderação do IFIX são basicamente... tem como objetivo basicamente determinar qual que é o percentual que cada um desses fundos imobiliários, e essa ponderação é realizada a partir do valor de mercado de cada fundo imobiliário. Ou seja, se o valor de mercado do fundo é maior, ele vai ter uma maior representatividade dentro do benchmark, nosso IFIX. Mas nenhum fundo imobiliário pode ter uma participação superior a 20%. Então, se tiver um fundo que é 50% do mercado, a participação máxima dele no IFIX vai ser de 20%. Bom, chega de teoria de quais são os fundos imobiliários que fazem parte do IFIX? Essa informação somente depois de você se inscrever no canal. Bom, brincadeira à parte, a construção desse vídeo teve muita pesquisa, tenho certeza que ele é super útil para você. Então, faz um bom investimento no teu conhecimento, se inscreve aqui embaixo para receber os próximos vídeos aqui do meu canal. Bom, indo para a prática, na carteira teórica do IFIX de 15 de setembro de 2021, a gente tem 120 fundos imobiliários. Dentro desse, a gente tem fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundo, fundo híbrido, beleza? Dá uma olhadinha aqui comigo nos 5 principais fundos que fazem parte do IFIX. A gente tem o Kinea Renda Imobiliária, o KNRI11, é o maior fundo imobiliário brasileiro, e os ativos são divididos entre galpões logísticos e lajes corporativas. Tem uma participação de 3,22% no IFIX. A gente tem o KNIP11, que é o Kinea Índice de Preços, é um dos maiores FIIs de papel, possui um fundo de CRIs e é um fundo de papel. Ele tem uma participação de 5,99%. Ele é maior, mas é de papel. A gente tem o HGLG11, CSH Logística. É um fundo de lajes corporativas com uma diversificação considerável entre escritório, faculdade, imóvel de logística. Tem 3,32% no IFIX. O HGBS11 é o Red Brasil Shopping. É um fundo de tijolo de shopping center. Tem uma participação de 1,80% no IFIX, e o BSR11 já foi o maior fundo imobiliário do Brasil. É um fundo híbrido de escritórios, lajes comerciais, lajes corporativas e centros comerciais que estão localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Basicamente, são imóveis corporativos de alta qualidade e representam hoje 1,90% do IFIX. Mas falando sobre o fundo imobiliário, você sabia que tem alguns fundos imobiliários muito malucos? Cara, tem fundo até de cemitério. É o caso do CARE11, que é o Brazilian Graveyard and Death Care Services. É o fundo de cemitério e serviços da morte. É um fundo imobiliário híbrido, né? Focado em tijolo, que tem como ativo cemitérios, jazigos e serviços funerários, né? O FII não apresenta as características necessárias para fazer parte do IFIX, mas é algo bem curioso, né? E agora que você já sabe o que é um fundo imobiliário, já sabe o que é IFIX, como se investe? É fácil, eu vou te passar um passo a passo básico. Primeiro, você abre a conta em uma corretora ou distribuidora de valores imobiliários, você faz lá a API, que é a análise do perfil do investidor dentro da instituição, que vai enquadrar qual é o teu tipo de investidor, se você é conservador, moderado ou arrojado. Os fundos imobiliários são produtos de renda variável. Então, você pode escolher de acordo com o teu perfil, se for moderado ou arrojado, ou mesmo se você for conservador para o longo prazo. Lembra que a gente tem vários fundos imobiliários com o valor das cotas bem acessíveis. É impossível encontrar fundos imobiliários com cotas menor do que R$10. Então, se você está começando seus investimentos com R$10, você consegue investir, beleza? Lembrando que o código dos fundos imobiliários tem sempre 4 letras. Por exemplo, TOP, de Top Invest, que é uma empresa que eu sou sócio, e 11, que é o código, legal? Galera, esse aqui é o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo para mim, você já investe em FIIs ou está começando a investir? Um grande abraço, bons investimentos a todos e tchau!